Aqui está. Vou compartilhar com vocês. É o texto do livro que a gente tem na escola. Se alguém tiver em casa. Acho que eu não compartilhei. Aqui. Tá chegando aí. Vê se o tamanho tá bom, se tem que aumentar. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. É só ficar E, baixando depois pra dar pra ler, pra conseguir ler. sim, senhor. Então, vamos lá. O dadaísmo. Depois nós temos, né, aquele velho esquema, texto, vídeo. Também encontrei um vídeo curtinho também, que é bem bacana, que se adequa bem ao texto. E depois faremos as nossas 3 questões do Enem. O dadaísmo foi um movimento artístico que surgiu entre 1916 e 1922, em meio à Primeira Guerra Mundial, idealizado por um grupo de artistas refugiados na Suíça, liderados por Tristan Tzara, Hugo Ball e Hans Arp. Pronúncia correta. O principal objetivo desses artistas era contestar o papel da arte até então e propor um novo começo diante da destruição causada pela guerra. Para isso, usavam a ironia, o humor e o nonsense e menosprezavam a arte tradicional, criando uma postura que eles chamavam de anti-artística. Mencionei em outros encontros que durante toda a história da arte a gente vai observar movimentos de ruptura, né? A ideia de progresso e evolução não se aplica à arte contemporânea. Então, vocês tenham isso em mente, né? Na filosofia também acontece isso. Não tem essa ideia de que o homem está evoluindo. Não existe, né? Nem progresso. Né? E aqui tem uma descrição do que é o nonsense. Tá? Aqui vou ter a linguagem é a linguagem incoerente, desprovida de sentido. Nas artes, o nonsense foi uma forma de expressão muito explorada pelo dadaísmo e por correntes posteriores, como a arte pop. O nonsense na arte caracteriza-se pela falta de sentido, juntando palavras, imagens e sons que não se relacionam, por exemplo, podendo provocar, incomodar ou divertir o espectador, mas isso tinha um propósito, né? Essa falta de sentido, a gente vai ver já qual era o propósito. Esse movimento difundiu-se na Europa e nos Estados Unidos quase simultaneamente. Em Zurique, na Suíça, Hugo Ball e outros artistas fundaram a casa Cabaret Voltaire, em que foi realizada a primeira apresentação dadaísta. Em Nova York, Marcel Duchamp, que nós já conhecemos, com seus readymades, foi um dos principais responsáveis pela disseminação das ideias desse movimento, que também ganhou outras cidades importantes para o desenvolvimento da arte, como Paris e Berlim. Então, você sabe qual a origem então do pensamento do Marcel Duchamp, né? Vem dessa expressão artística dadaísta, que tinha objetivos, eles estavam fazendo denúncias, né? E vamos ver o que eles não só denunciavam, mas o que eles contraponham, né? Segunda parte aqui do texto. Esse tipo de arte também era uma forma de protesto, um estado de espírito, pois os dadaístas eram contra o sistema capitalista e contra a ideia de que os artistas deveriam criar obras para decorar as casas das pessoas mais abastadas. Coisa muito interessante, né? Que a gente vê hoje, né? Aquela coisa, a ideia de você comprar um quadro para combinar com o seu sofá, né? Isso sempre foi contestado, né? Por isso, para espalhar suas ideias, faziam poesias, esculturas, pinturas, colagens e escreviam manifestos que iam contra os parâmetros tradicionais da arte. Por exemplo, Hugo Ball, um dos fundadores do movimento dadaísta, escreveu um dos manifestos mais famosos e questionou o propósito da arte, que até então, segundo ele, servia apenas para ganhar dinheiro e agradar os burgueses. Né? A gente falou um pouco sobre isso, sobre esse caráter de protesto, né? Quando a gente falou um pouco sobre o Marcel Duchamp e seu gesto ao colocar o mictório, né, que era a fonte, né, em uma exposição
difundindo as ideias dos dadaístas. A gente já sabe, então, que o Marcel Duchamp está diretamente ligado a esse movimento. E esse parágrafo aqui, né, também já falamos sobre isso, né? A respeito das relações que existem entre arte e sociedade. Além da ruptura com a maneira tradicional de fazer arte, esses artistas também denunciavam o sistema que aliena o ser humano e o transforma em coisa. Por isso, uma certa falta de sentido nas obras, né? Nos remetendo ao repúdio à reprodução em série. Então, é um questionamento, né? A maneira, ao que a sociedade estava sendo inserida, né? Nesse processo de industrialização, em que todas as coisas são feitas em série. Então, a arte veio para implodir esse negócio, para denunciar, né? Para contestar, para rejeitar, né? Para rejeitar a condição de objeto, né? O homem se transformando em objeto. Assim como os outros manifestos de movimentos artísticos da Europa, no início do século XX, o manifesto dadaísta, ou Dada, buscava contrapor as ideias do grupo artístico às tradições vigentes na arte. No caso dos dadaístas, tomava-se a isso uma severa crítica social e um ataque aos costumes burgueses. A seguir, leia um trecho desse manifesto e depois converse com as suas impressões, né, sobre as suas impressões, com seus colegas e professor. Então, vamos dar uma lida aqui no trecho do manifesto dadaísta, que é bem interessante. Dada é uma nova tendência da arte. Você pode afirmar isso pelo fato de que até agora é desconhecido, mas amanhã toda Zurich vai falar dele. Dada vem do dicionário. É ridiculamente simples. Em francês quer dizer cavalo de pau. Em alemão significa tchau. Não me enche. Até logo. Em romeno, sim, concordo. Você está certo. É isso. E assim por diante. Então, essa intencionalidade do informal, né? Uma palavra internacional, apenas uma palavra e uma palavra como movimento. É muito difícil entendê-la, absurdamente simples. Ao fazer dela uma tendência da arte, é claro que vamos arranjar complicações. Como conquistar a eterna bem-aventurança? Dizendo Dada. Como tornar-se famoso? Dizendo Dada. Com nobres gestos e maneiras finas, até loucura, até perder a consciência. Como se livrar de tudo o que é jornalismo passado, de tudo o que é legal e certo, de tudo que é moralizado, animalizado, europeizado, enfeitado, dizendo Dada. Quer dizer, é um protesto mesmo, né? Eu deveria ler versos que dispensam a linguagem convencional, nada menos. É uma questão de conexões e de interrompê-las um pouco e começar novamente. Não quero nenhuma palavra que tenha sentido descoberta outrem. Todas as palavras foram descobertas pelos outros. Quero a minha palavra, meu ritmo, e vogais e consoantes também, que combinem com meu ritmo e minhas descobertas. Se uma vibração mede 7 centímetros, quero palavras que meçam precisamente 7 centímetros. As palavras do Sr. Silva só medem 2,5 centímetros. Assim é possível ver perfeitamente como surge a linguagem articulada. Eu deixo as vogais brincarem. Eu deixo as vogais simplesmente acontecerem, assim como ocorre com o miado de um gato. Aí surgem palavras, ombros de palavras, pernas, braços, mãos de palavras. Uá, oi, mas não devemos deixar surgir muitas palavras. Um verso de uma poesia é a chance de dispensarmos palavras e essa linguagem maldita. Eu quero a palavra onde ela acaba e começa. Dada é o coração das palavras. Cada coisa tem sua palavra, pois a palavra própria transformou-se em coisa por si só. Porque a árvore não se chama pluplis e pluplisplá, não se chama chuva. A palavra fora de seu domínio, seu preenchimento, sua importância ridícula, sua vaidade fora de seus limites. A palavra, meus senhores, é uma questão pública de supremacia e suprema importância. O texto, ele já é é quase, não é uma agressão, mas ele está aqui mesmo que implodindo, né, as formas, as belas formas, né, uma maneira de você contemplar a beleza, né, destrói tudo. Mas por quê? É por uma destruição pela destruição? Não, porque eles estavam vivendo a destruição. Primeira Guerra Mundial, estou no meio da Primeira Guerra Mundial. Mais uma vez, a gente pode nos recordarmos daquilo que eu falei, que a arte, né,
Por isso que é importante a gente ter essa perspectiva. A arte não é, ela é uma maneira de olhar a realidade. Então, essa coisa que a gente tem, né, da arte escolar, que é para a gente fazer, desenhar e colorir, né, ela está, não é que ela existe, né? Inclusive como metodologia de ensino. No entanto, ela é como se fosse um outro mundo, né? A arte contemporânea vai olhar para os acontecimentos do agora, do hoje, né? Do que está acontecendo em volta, né? Não é mais aquela coisa de vamos aprender a desenhar e treinar habilidade. Não, tem uma emergência de olhar para o agora, do que está acontecendo. Por isso que a arte contemporânea é tão complexa, né? Porque nós já ouvimos isso no vídeo da aula anterior, ela não está a serviço do nosso prazer, né? Da nossa experiência estética prazerosa, né? Da gente, né, se deleitar com coisas elegantes e deliciosas. Não. A arte contemporânea joga na sua cara que, ó, o mundo está se destruindo, o bicho está pegando, entendeu? Tá falando isso pra gente. Por isso que a gente não suporta, né? Tudo em pedaços, né? As coisas estão em pedaços. A arte contemporânea mostra esse desfacelamento, essa esquizofrenia, né, que a gente vive. Então, dito isso, meus queridos, esse comentário um tanto quanto intempestivo, eu. Peraí. Fechar as guias. Ok. Eu pergunto se vocês têm algum comentário ou alguma pergunta antes de irmos para o vídeo, que é bem curtinho também. Tenho uma pergunta. Sim. Como assim as palavras têm. Que ele fala que. Você pode botar o texto de novo aí, por favor? Sim, senhor. Se eu encontrar aqui, peraí, é que eu acabei de fechar, sem problema, mas eu volto aqui. Acho que foi na segunda parte, né? Ah, no manifesto. Isso. Vamos lá. Ele fala sobre o centímetro da palavra, um negócio assim. Então, é legal você ter perguntado isso, porque. Peraí, deixa eu. Também fiquei curioso aqui. Vou aumentar aqui, peraí. Você diz desse trecho aqui, né? No final, quase no final. Isso. Assim possível. Aqui. Eu quero a palavra onde acaba e começa? Não, Não, é um cadê? pouquinho antes, Ali, ó. olha. As palavras do senhor Silva só medem 2,5 centímetros. Como assim? Olha, a gente tem que dar uma investigada, mas quando você, por exemplo, eu posso fazer aqui uma inferência, assim, tentar imaginar que ele está se referindo à poesia metrificada, porque a gente vai ter um movimento bem depois, que é o concretismo, que não metrifica mais as palavras, né? Então você não vai medir mais palavras. Né? A poesia ela tem que vir com outra forma, ela tem que vir mais livre, versos soltos, né? Sem rima. Eu posso pensar dessa forma, porque o mundo não é mais organizado em estrofes organizadíssimas, né? O mundo está se despedaçando, entende, Kaique? Entendo. Tô falando baseado no contexto que eles estão, né? Imagina você vivendo a Primeira Guerra Mundial, vendo tudo se dissipar, se demolir, e a arte também, né? A cultura, tudo indo pro brejo, sacou? Crack da Bolsa de Nova York, 1929, né? Tô falando, assim, várias crises econômicas. Então, o que ele diz aqui me remete a isso, né? A desestruturação, inclusive da linguagem, entendeu? Entendi. Não sei se eu viajei muito, não sei se eu te respondi. Deu para entender, deu para É nesse a sentido. simbologia da coisa. Isso, é nesse sentido, né? Ó, a poesia porque assim, quando você pensa arte, quando eu penso arte, eu não penso música só, não penso só pintura. A poesia é arte, né? A literatura é arte, o teatro é arte, o cinema é arte. Tudo isso vai ter influências desse movimento dadaísta, sacou? Uhum. Então, beleza. Então, acho que eu consegui responder. No ímpeto. Mais perguntas? A pergunta do Kaique foi boa. Comentários? Já tinham visto
sobre esse movimento? Tinham ouvido falar? Não, sim, talvez, quem sabe, no entanto, contudo, entretanto. Respondo. Eu, tipo, já ouvi falar sim do dadaísmo, só que nunca busquei saber não. Deixa eu falar a real. Mas já ouvi falar sim, já ouvi falar sim. Então é importante a gente saber o contexto histórico dos movimentos artísticos, porque não é do nada, entendeu? Essa coisa de, mas por isso que eu sempre falo, é importante você saber o que está acontecendo por trás, para você ter conhecimento. A arte contemporânea exige isso da gente, né? Que é feito de rupturas. Ruptura com o quê? Por quê? Em que contexto? Sacou? E aí as coisas começam a fazer sentido. Aí quando você bater de frente com uma questão que tem esse, né? Primeira Guerra Mundial, opa, você já vai, né? Já tem os movimentos artísticos, dadaísmo, surrealismo, esse cubismo, tudo isso está nesse período aí, né? E aí você tem possibilidades você tem um repertório para poder analisar ali a questão, porque tem as pegadinhas sempre, né? Ô, professor, Pode falar. sobre o nonsense no humor que o texto ali mencionou, Sim. você diria que, eu não sei, eu fiquei curioso com isso, ali foi a raiz absoluta, assim, do nonsense começar a ser utilizado na comédia, ou será que já tinham outras manifestações nesse sentido no mundo? Eu acredito que tinha manifestações anteriores, porque em 1906, anterior a eles, tem o futurismo também. Então, eu acho que o nonsense, porque essa coisa do nonsense e da falta de sentido vai também influenciar o surrealismo. Então, Pode as crer. coisas estão muito juntas, entendeu? Aham, pode crer. Beleza. Assim, na verdade, é a falta de sentido como arma para atacar o establishment, né? O que estava acontecendo, o que estava cristalizado, entendeu? Entendi. A parada é complexa. A parada é complexa. Aham. A arte contemporânea não é uma parada simples de você, que beleza, assim, isso aí chutou o balde. Não é. Tem uma conexão com uma realidade, né? E Pode aí crer. É que, assim, hoje em dia o humor nonsense ele tá mais, assim, popularizou mais, né? Tá um negócio mais consumível. Mas no começo mesmo tinha um objetivo mais definido, né? Uma coisa mais confrontável e tal. exatamente. O que você está falando para mim agora é justamente o que a indústria cultural faz, o capitalismo faz. Ele transforma em mercadoria, sacou? Isso. Pode crer. Aquilo, quando você perguntou aí, e o que nós estamos falando aqui, o nonsense ainda não foi utilizado mesmo como uma subversão, sacou? Vamos subverter aqui e a gente coloca uma coisa. Isso vai aparecer também, depois a gente vai ver mais na frente. Eu já falei isso ano passado, no tropicalismo. O tropicalismo mistura, tem essas influências todos esses movimentos aí, né? Que faz movimentos de confrontação com o público, põe coisas sem sentido para tirar o camarada do lugar comum dele, do conforto dele, para ele poder pensar, sacou? Porque tem alguns filósofos também que dizem que a gente só consegue fazer o outro se movimentar sob uma violência no pensamento, né? Então tem tudo isso misturado, né? Pode crer. Massa. E aí quando a gente começa a ter essas informações, a coisa tem um outro sentido, sacou? Saquei. O nonsense passa a fazer sentido, sei lá. Tipo Exatamente, isso. bicho. Você pô, de onde veio, por que que era usado? Agora eu sei como é que isso, né, funcionava, né? E aí tu Entendi. aumenta teu repertório também, né? Pra não sair falando besteira aí Pô, é pela... impressionante como se liga, né? Porque eu tô estudando agora indústria cultural, em Sim, sociologia, entendeu? Aí, pô, tudo se encaixou, eu fiquei tipo, cara. Horkheim e Adorno, né? O Adorno que é o sujeito que metia o pau mesmo na indústria cultural. Tem um livro do Dialética do Esclarecimento, do Horkheim e do Theodor Adorno, que são, na verdade, eles são adeptos da escola de Frankfurt, né? A escola de Frankfurt que vai desenvolver aí uma crítica severa à indústria cultural, como Deu spoiler. processo de alienação, sacou? Isso, pode crer. O negócio tá tudo interligado. O que acontece é que
as coisas foram se separando, né? As especializações foram se separando. Mas quando você estuda filosofia, você tem todo o olhar, um olhar mais global para todas essas manifestações. Aí você consegue entender que uma coisa está ligada à outra, né? As coisas não estão apartadas, né? A gente é que foi apartado, e aí criou-se uma cisão em nós, né? Então a gente vê tudo separado, mas não é tudo separado. As coisas elas fazem sentido, né? O contexto histórico é que vai. Por isso que é importante Vai unificar, né? por isso que é importante você ter conhecimento da história, né? Se a gente não tem conhecimento do passado histórico, você não, as coisas ficam sem sentido, né? Você responde porque decorou, você não entende o funcionamento do negócio. Pode crer, pode crer. É isso aí. Mais comentários? Vamos lá, gente. Tá ficando bom isso aí. Antes da gente ir pro vídeo. Estamos fazendo papo de boas agora, né? Aqui é o papo de boas, papo natural, que flui. Pode ir pro vídeo, professor, sem problema. Então vamos nessa. Oi, alguém falou? Não, é que eu ia falar que as características desse movimento me lembrou um pouco o modernismo que a gente está vendo em literatura agora. Que é Então, esse negócio perfeito. de repartir do que é certinho, de tirar a métrica das coisas, me lembrou um pouco isso. Perfeito, perfeito. A gente está no período, né? O modernismo vai acontecer em 1922, né? 1917, 1916 é o movimento dadaísta. Tudo isso vai eclodir nesses movimentos, expressionismo, cubismo, surrealismo, né? Todos esses ismos aí que, na verdade, reivindicam, não é que reivindicam, mas eles estão mostrando, estão lançando um olhar para a realidade, o que está acontecendo de fato aqui no mundo, né? Olha aí. Fala, Vitória. Você falou de ismo de 1917. 1917 foi a Revolução Russa. Disso, de fato, se aplicou o socialismo. Tem alguma coisa a ver ou eu tô doida? Porque, tipo, 1917 foi a Revolução Russa. Foi quando, tipo, de fato, chegou aquela parada, tipo, mencheviques, bolcheviques, não sei o que, socialista, e entrou o socialismo. Então, você falou uma coisa interessante. Eu não vou dizer para você que tem uma relação direta, mas a gente está vivendo esse período de guerra, né? 1914 e 1918. Então, tem todos esses conflitos, essas crises vão aparecer nas manifestações artísticas, nas linguagens diversas, né? Literatura, música, teatro, cinema, né? Pintura, né? Tudo vai começar. Aí você vai ver que na imagem as coisas começam a se esfacelar. Né? O cubismo, por exemplo, que é tudo em partes, no futurismo, que várias partes. O Picasso ele coloca várias perspectivas no mesmo plano. Por isso que você tem a mulher com o nariz, o olho, a boca, são várias perspectivas no mesmo plano, sacou? Saquei. Isso tem a ver com tudo que vocês falaram aí. E professor, Diga. e a questão, tipo assim, que nesse contexto do dadaísmo se passa na Primeira Guerra Mundial, né? E darwinismo social do Darwin, que aparece no contexto da Segunda Revolução Industrial, foi um movimento ideológico, tem a ver também? Olha, eu não consigo fazer uma ligação direta, porque você fala darwinismo social, porque está ligado mais a um olhar. Isso vai aparecer na arte. Eu não sei agora de dizer, identificar de cabeça em que momento vai surgir. Mas todos os movimentos que vão acontecer na sociedade, eles se refletem na arte. Né? Eu não consigo agora, sim, de cabeça, né, como você deu o darwinismo social, eu não consigo identificar assim, assim imediatamente o que vai gerar. Mas talvez o darwinismo social, talvez não sei se eu esteja falando besteira, mas pode desembocar num positivismo, porque você vai pensar numa sociedade organizada e que veio de, né, uma origem e uma evolução, né? O que eu acabei de falar agora aqui, que a arte, o que a arte está mostrando para a gente? Que a sociedade, né, e os processos sociais, a ideia de progresso e evolução não existe, nem para a filosofia e, sobretudo, para a arte contemporânea. Então, eu não sei se eu consegui te responder. Ah, tranquilo então. Alguém mais?
Então vamos para... Celso, eu tô com a mão levantada. Esse negócio de ismo tem alguma... Porque eu cheguei a ler no livro de sociologia, se não me engano. Sim. Esse sufixo ismo tinha alguma coisa a ver, tipo, pra você... Tipo, islamismo. Querendo ou não, tem tipo um certo preconceito com esse sufixo. Não sei se você já leu alguma coisa sobre isso. Se eu não me engano, eu li uma coisa disso, mas sobre o movimento LGBT. Que antigamente, eu não lembro como é que se chamava, mas eu li que antigamente tipo, tinha esse sufixo. Isso, tinha esse sufixo ismo. Que era de fato para você, tipo, menosprezar, entendeu? Tipo, pra você ver isso como algo ruim. Eu não sei se é verídico, mas eu li isso, entendeu? Tipo. Aí eu não sei se você sabe alguma coisa, se relaciona a alguma coisa, tipo, se isso tá, não sei, para estabelecer. Mas se você for parar pra pensar, tipo, eu não lembro qual é o nome, mas era, tipo, que o movimento LGBT inicialmente, tipo, tinha o sufixo ismo, entendeu? Então era, tipo, pra você, tipo, não é menosprezar, né? Mas, tipo assim, falar que é menos, é pior, entendeu? Tipo, que é ruim. Sim, e daí, sim. se você for parar pra pensar, de fato, o islamismo tem o ismo, entendeu? Tipo, o socialismo, tipo, também dizem que tem isso, tipo, esse ismo, entendeu? Não sei. Sim, agora você também me pegou, porque assim, de fato, você pode até atribuir uma desqualificação ao movimento, né? Que você quer dizer. Desqualificação. Isso, é como se fosse isso. Assim, eu acredito, a gente pode ver isso, pode pesquisar, mas eu acredito que o ismo nos movimentos, porque assim, você não tem mais escola, você não tem mais uma, assim, como, vamos assim, voltar assim, fazer uma, como exemplo, tomar como exemplo o Renascimento. Lá no Renascimento, o que você tinha? Você tinha um mestre, né, que ensinava aos seus orientandos, aos seus aprendizes, né, um determinado estilo e tal. Quando, a partir do século XX, você não vai ter mais essas escolas de estilo. Então, o ismo, na verdade, eu acredito, nesse sentido, quando é aplicado à arte e esses movimentos, é porque tem muita multiplicação dos movimentos, você não tem mais, entendeu? Como se fosse mesmo uma explosão, a implosão da ideia de estilo. Tá ligado mais a isso, sacou? Mas não tá ligado à desqualificação, nesse sentido usado para a arte, não tá ligado à desqualificação. Entendi, eu vou ver aqui direito, mas Isso, eu cheguei a ler essa coisa assim. dá uma conferida, mas com certeza tá ligado a essa questão de ter múltiplas expressões, sacou? Que a gente não dá conta. Né? No século XX é muita coisa, porque, como nós vimos lá com o Marcel Duchamp, vai depender da intenção do artista, não está mais ligado à contemplação, nem, né, a questão do belo. A ruptura já foi feita. Quando o Marcel Duchamp pega o mictório e põe no museu, ele está chutando tudo que, assim, alguma dimensão da arte, ele chutou o que está para trás. Né? Isso não quer dizer que vai deixar de existir, que as pessoas vão deixar de consumir, né? Mas dentro do mundo da arte, dessa dimensão artística, a arte vai caminhar para o mundo, vai caminhar junto com o mundo. Né? Vamos mostrar o que está acontecendo aqui. Entendeu? Entendi. Silenciou, professor. Beleza. Eu sempre... Fala, Arthur! Pô, professor, Isso que eu gosto. você falou um negócio aí que me levou a uma reflexão. Você falou que por mesmo tendo esse tipo de arte que acontece artes passadas, não, tipo, as pessoas vão parar de consumir, certo? Então, você tem esses movimentos separados da arte, né? Você tem os tipos de arte, você tem arte contemporânea, e etc, etc. E hoje em dia também tem gente que mistura arte contemporânea, como quadros famosos fazem releituras com arte urbana. Então acaba que tudo isso acaba sendo parte de um negócio muito maior, tá ligado? Tipo, a arte toda, um negócio assim. Eu acho que isso tava meio na cara, mas eu filosofei isso aí só agora. Não, você tem razão. Talvez, então, Arthur, para complementar o seu pensamento, por isso que a gente tem que considerar que a arte contemporânea ela é complexa, porque a gente tem o quê? Vários tempos no agora. É como se, eu vou te dar o exemplo do que eu estou falando. Eu estava andando na praia de Caraí e eu olhei acho que todo mundo consegue ter essa imagem aí. Olhei para o Museu de Arte Contemporânea, que é aquela obra do Niemeyer, né? Em formato de disco ou uma tela. Disco voador. Isso.
Só que ao fundo, logo atrás, tem uma ilha em que em cima tem uma igrejinha que tem 400 anos. Quando eu olhei para aquela imagem, né, o Max e ao fundo, né, você tem o futuro e tem o passado no agora. É isso que você falou, sacou? É tipo isso, é tipo quando você tá andando no centro do Rio, você vê os prédios novos e você vê a arquitetura antiga misturada, é tudo um misto. Exatamente. O prédio do Mar, Museu de Arte do Rio, ele é um prédio moderno que está ligado a um prédio antigo, né? O antigo e o novo. E logo à frente tem aquela escultura, né, que é o Museu do Amanhã, que é moderníssima, que é futurista, mas ao mesmo tempo ela lembra um esqueleto, né? É uma coisa, né, misturada. Então, o contemporâneo é isso, né? É essa complexidade da mistura, né? Da sobreposição de tempos. A própria casa da Bebel, né? É A isso que eu ia casa da Bebel é falar. antiga pra Do caralho. Brasil e China. Aí depois tu anda um tempo, anda lá pra frente com o ano, tu vê o Shopping Plaza, tá ligado? Exatamente, Tipo isso. exatamente. Você tem a É, arquitetura antiga, né? Pode falar, Arthur. essa você falou da mistura do moderno e do antigo, me lembrou de um negócio. Eu tava no Instagram esses dias, né? Aí eu vi um artista que ele pegou umas esculturas antigas que tem de mármore e, tipo, tem muita foto dessas esculturas na internet. Ele pegou o rosto do cara e pintou assim na tela. Era como se fosse o original. Só que aí ele tá fazendo uma releitura, ele misturou com grafite, parecia uma tela, tipo, de grafite mesmo, ele misturou um monte de movimentos, digamos assim. Sim, E foi o que me lembrou muito. é o tempo da mistura, né? Inclusive com os vários materiais. Você não tem, os materiais não são mais nobres, né? Você não tem mais uma tela que você faz a tela, como o Leonardo da Vinci fazia a tela dele, fazia tinta, né? Você não tem esse material. Você pode pegar lá, misturar com areia, entendeu? E fazer o seu borrão no quadro, e mistura tudo, botar uma fotografia, fazer uma colagem. O Jean-Michel Basquiat, que nós vimos lá no Centro Cultural Banco do Brasil, mistura madeira, né? Madeira toda carcomida, com tinta, e depois ele desenha, em cima do desenho ele rabisca. Mas isso tem a Também ver. tem aquelas artes com lixo, né? Que usa reciclagem pra fazer Sim, arte também, que a professora de arte mostrou esse tempo sim. atrás, né? O Vic Muniz faz Isso, trabalho, né? ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo. Exatamente, exatamente. Então, a gente vive nesse tempo, né? Que fica difícil de você. Não há mais como você classificar, né? Não é uma. A arte contemporânea não quer mais classificar em escolas, em estilos, né? Ah, que estilo. Né? Não é mais isso. É o gesto, é o que causa no espectador, né? Tem até obras que o artista convida você a interferir na obra. Então tem várias coisas que escapa até da nossa aula aqui. Vamos para o vídeo, então. Quando o poeta Hugo Ball e sua noiva Amy Hennings inauguraram o Café Voltaire na cidade suíça de Zurique, não poderiam imaginar que o local iria se transformar em marco importante da história da arte. Foi entre suas mesas em 1916 que ambos, juntamente com o poeta Tristan Tzara e os pintores Hans Arp e Marcel Jancourt, estabeleceram as bases do dadaísmo, movimento que não só fez ruir pela primeira vez as barreiras entre as diferentes disciplinas artísticas, como também o próprio conceito de arte, sua linguagem e função. Enquanto Romeno Tzara escandalizava a cultura acadêmica com seus caóticos manifestos nos jornais e, junto com seus colegas, organizava exposições de colagens, peças de teatro e leituras poéticas incoerentes e passíveis de repentinas interrupções, em Paris e Nova York surgiam adeptos valiosos da nova corrente. Entre eles estavam Marcel Duchamp,
Francis Picabia e Max Ernst, pintor que estava desenvolvendo na capital francesa, Frottage, trabalhos resultantes de um processo que consiste em pressionar sobre uma tela pedaços de madeira impregnados de tinta. Cerca de 2 anos antes, ambos haviam exposto no Armory Show de Nova York seus respectivos ready-mades. Objetos de uso diário, apresentados como manifestações artísticas e antimecanismos, que eram representações pictóricas de aparelhos estapafúrdios e sem nenhuma função, mais tarde também transformados em esculturas. Foi depois dessa exposição que eles conheceram o fotógrafo experimental Man Ray, com quem passaram a aumentar a lista de dadaístas, depois de proclamado o movimento no Café Voltaire. Curtinha, só para ilustrar mesmo, isso que a gente conversou, que a gente leu o texto e conversamos um pouco, né? Agora, sem dúvida nenhuma, a arte contemporânea ela é angustiante, né? Porque, como eu falei, ela não está a serviço de amenizar a sua lembrança, ou se você está se você está muito triste, a arte contemporânea não tem vamos dizer, a pretensão, ela não quer te acolher, né? Ela está te mostrando, ela te traz mais angústia, né? Você vê, não, as formas e essa coisa sem sentido, mas para fazer uma crítica a uma realidade dura, né? Que o homem está lançado e que ele está se tornando, em vez de ele se tornar sujeito, ele está se tornando objeto, né? Ele não tem mais ingerência sobre a sua própria vida. Então, a arte está, nesse sentido, está querendo trazer essa, não sei se mensagem, mas fazer o sujeito ter uma ação, né? Bom, vamos às questões, então. Temos 3 questões separadas aqui, muito bonitinhas, muito belas questões que eu separei com muito carinho para vocês. Deixa eu só ver onde é que está, peraí. Que eu coloco nos lugares, mas eu não sei onde eu coloco. Misericórdia, agora, peraí. Aqui tá. Tá aqui, peraí. Muito legal essa possibilidade da gente fazer, e vocês, na verdade, entenderem, né, que a arte, quando a gente começa a falar dessas contextualizações, ela pode se ligar à literatura, à sociologia, à filosofia, à história, né? Nós já falamos sobre isso, que a arte, vou repetir, é uma forma de construção do conhecimento a respeito da realidade, só que em outros protocolos. Desculpa, professor de filosofia, mas a arte é linda. Melhor matéria que tem no planeta Word. Estou colocando no chat agora o link para as questões que eu vou compartilhar aqui na tela e vou lê-las. Peraí, só preciso abrir. Aqui. Professor, eu tive que sair e entrar aqui porque travou. O senhor já me mandou no chat. Eu mandei, tem que mandar de novo, né? Tem como mandar de novo, por favor? Sim, tá dando uma travada aqui. Não. Sem problema, deixa eu só copiar, peraí. Metrônomo? Que metrônomo? Deve ser o relógio aqui, tem um reloginho aqui no fundo. Atrapalha? Quer que desligue? Vamos então às questões. Por favor, não esqueça de colocar seu nome e sua turma, né, por favor. Também coloquei aqui no dispositivo, quando você devolver as questões, você pode
confirmar lá quantos pontos você fez. Então, a primeira questão aí, muito bela, é a seguinte. No começo do século XX, na Europa, o dadaísmo foi um movimento que pretendia deixar claro ao público que todos os valores estabelecidos estéticos e morais haviam perdido seu significado em decorrência da Primeira Guerra Mundial, segundo Johnson. Selecione as características e as ações que mais se aproximam da proposta pelo movimento e marque a resposta correta, meus queridos. Olha aí, falando disso no texto. Logo, né, no texto está dizendo lá. Segunda questão. O autor foi o criador do ready-made, termo criado para designar um tipo de objeto por ele inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa, selecionados em critério estético e expostos como obras de arte em espaços especializados como museus e galerias. Ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema de arte. Nós falamos sobre isso, crítica radical. Assinale a alternativa que mencione, respectivamente, o nome do artista responsável pelos trabalhos apresentados na questão e o movimento artístico que adotava os procedimentos expostos no enunciado, levando muitos a exclamarem: isso não é arte. Então, nós falamos desse... Né? Isso aí, questão fácil. Terceira questão. A perplexidade causada pela catástrofe da Primeira Guerra Mundial fez surgir um movimento de vanguarda denominado dadaísmo, que rejeitava os valores tradicionais e rompia com a estética clássica. A imagem da obra O Gigante Acéfalo. Aí tem aí as questões para você responder. Estão todas muito bem organizadas e absolutamente de acordo com o que foi dito no texto, no vídeo, e também os comentários luxuosos dos alunos. Gostei muito dos comentários, das perguntas. Vou ver aqui se vocês estão mandando as respostas. Me diga aí, quando você responder, como é que foi o resultado. Tô ficando fera nesse parado de Google Drive. Putz, 2 de 6, que triste. Oh, meu Deus. Peraí, é arte, né? Arte. É bom que você confere aí na hora. Já pode conferir a tua resposta. O Marlon mandou e o Vitor Silva. Como é que foi aí, Vitor? Performance? Eu tirei 4 de 6. Opa! Dá uma aumentada aí na parada. Eu errei a última. Isabela e Terezinha, como é que foram? Agora eu não estou lembrando das questões. Só vou demorar aqui porque está carregando ainda. Peraí, Ok. professor, não estou conferindo ainda. Ok. No problems. No problems. Deixa eu ver então aqui. Aqui não dá para ver. Deixa eu ver aqui. Aqui é melhor. Tá bom. Tá bom. E tá bom. Ok. Assim que todo mundo mandar, eu respondo. Eu só errei uma, Celso, uma pergunta. Acho que foi a 2 ou a 3. Poxa, então tá legal, tá bom, hein? E aí é legal que até o final do ano, né, vocês terão aí um banco de questões para poder fazer a revisão de vocês. Tô tratando isso como uma atividade avaliativa, para a gente não ter que fazer, né? Aí vocês já estão fazendo, e quem não puder assistir aqui, eu deixo lá no Classroom para poder responder depois. Professor? Oi. O meu não quer carregar. Não quer carregar? Acho que tem uma questão aí eu não sei se o pessoal vai me ajudar nesse sentido, de você logar tem um e-mail. Você está logada com que e-mail? Com um da escola. Se incomoda em mandar para a plataforma? Já deu F5, Mané? Posso mandar para a plataforma também, peraí.
Tenta dar um F5, cara. Às vezes o site pode estar bugado. Eu tô pelo celular. Ah, tá. Tá no celular. Deixa eu colocar lá então, pera aí rapidinho. Eu vou colocar, mas também não, eu vou... Como é que eu faço? Peraí. É porque eu podia editar a mensagem que está em... Qual é a turma, Alexander? 3001. 3001, tá. Eu vou então editar a mensagem que eu coloquei lá, que tem o link para essa aula, beleza? Pode ser? Tranquilo. Vou colocar junto do link lá. Que tem a aula. Esse também é um link? Não, peraí. Link. Coloquei lá, dá uma olhada, vê se você consegue. Deixa eu ver aqui quem mandou. Pô, todo mundo já mandou? Caramba. Misericórdia. Ainda faltam 5 pessoas, 6 pessoas. 3 pessoas, faltam 3 pessoas. Controle total. Como é que tá aí, gente? O resultado de vocês aí? Não, foi bem. Eu bagaritei, hein? Eu também bagaritei, hein, Arthur. Ô, Kaique, aí. Tríplice aliança, rapaziada. A segunda eu ia errar, porque eu marquei a última. Só que eu falei assim, pera, eu não tinha escutado esse nome. Aí eu botei a primeira. Eu sabia que era do negócio do Dadá. Só que a última eu achei meio estranho, eu só troquei. Eu só fui na lógica porque a gente estudou dadaísmo, não tinha outra coisa. Exatamente. Não. Aí eu falei, Essa segunda isso, foi, não tem foi erro. Só que aí tinha 2 dadaísmos. Tinha o primeiro nome e o segundo. Eu fui no último. Só que eu falei, pera, esse nome aqui não, mano. Não, então, essa segunda foi tranquilo porque quem teve a aula com Maria no primeiro ano, ela falou bastante sobre o Marcelo Duchamp. Ah, muito bom. Ele foi um sujeito importante mesmo. É porque tem lá... Ah, não, depois não posso falar agora, né? Não posso comentar. Ora. Arara. Meu Deus. Deixa eu ver se todo mundo mandou. Atenção. Professor falando arara, professor. Então, falta uma pessoa. Quem falta? Eu tenho 27 pessoas, quer dizer, 27 comigo, né? Então 20 são 26. Eu tenho 25 respostas aqui, tá faltando um. Falta o Luan, ele falou ali. Ah, tá. Ele falou, mas eu coloquei 1A, 2A, 3B. O pessoal passando cola aí, é? Que isso? Não, ele falou que não tá conseguindo marcar. Aí ele botou aqui. Ah, não tá conseguindo marcar? Mas deve ser também por causa dessa coisa de logar, né? De estar logado, não? Que todo mundo foi. Então vamos ler então as questões e vamos respondê-las. Todo mundo já mandou. Então a primeira questão aí, ó, gente, é a atitude que se contrapunham aos padrões tradicionais da vida e da arte, uma fuga do racional, opção pelo acaso, automatismo, psiquismo, etc., eventos e reuniões excêntricos de artistas, poetas e músicos. Quem respondeu a acertou. Bagaritou. Letra B, Marcel Duchamp, nosso querido, conhecido colega, né, muito famoso. E a terceira, sobre a perplexidade causada pela catástrofe da Primeira Guerra Mundial. Letra B, recria a realidade para combater os padrões estéticos da época. É isso aí, meus queridos. Acho que vocês foram bem, então, nesse exercício aí de hoje, né? E eu acho também que deu também mudou um pouco aí, não sei se para alguns
trouxe mais sentido, né, para o entendimento aí da arte contemporânea. Com esses bons fundamentos, assim, a gente consegue entender. Quem é Senhor Fanáticos? Acho que é Miguel. Ah, tá. Miguel, estamos no final, né? Acabamos de resolver 3 questões e nós lemos um texto, vimos um vídeo falando sobre o dadaísmo e os colegas fizeram intervenções muito interessantes, perguntas e comentários que eu tentei responder. Não sei se fui feliz, acredito que sim. E nós terminamos aqui com chave de ouro. O pessoal mandou bem aí nas questões sobre o dadaísmo. Então, meus queridos, me despeço de vocês agradecendo a paciência, a alegria e o carinho de vocês com esse que vos fala. Tamo junto, professor. Namastê, professor. Tamo junto. É terça. Valeu, antes da gente sair. Deus abençoe. Valeu, professor. Até terça. Valeu, professor. Até mais, senhor. Valeu, professor. Até amanhã. Valeu. Valeu, professor. Valeu. Falou, professor. Deus abençoe o senhor. Tenha um bom dia. Amém. Valeu, professor. Amém.